Eu já começou aqui, daí tu dá uma testada ali, ver se o som tá saindo. Falta só um pouco, daqui a pouco já iniciamos. Às 8 vamos iniciar o nosso trabalho. Tá, o pessoal aqui tá ouvindo, bota no comentário aí se o som tá saindo bem. Tá. O Denis botou aqui. Muito bem. Muito bem. Então, 8 horas, então vamos iniciar o nosso trabalho da noite de hoje, da nossa Sociedade Espírita Caminho da Luz, que agora no dia 30 último, 30 de abril, completou 78 anos de trabalho e fraternidade com a comunidade ali de Santa Cruz e arredores e outras localidades, enfim. O trabalho espírita não se limita a uma região geográfica, né? Ele tem uma amplitude muito grande. Então, a Caminho da Luz participa da grande rede de fraternidade que os espíritos mantêm e provêm no nosso planeta. Hoje, então, o nosso tema é Bem-aventurados os aflitos, que é um tema bem importante para o nosso momento do mundo, porque a aflição hoje está em todos os cantos deste planeta, né, de uma forma ou de outra. Então, para nós, é um tema que é do Evangelho, né? Evangelho do Espiritismo. Então, vamos iniciar o nosso trabalho com a nossa prece inicial. Mestre Jesus, espíritos amigos bondosos que nos acompanham neste momento, agradecemos o carinho, o envolvimento, agradecemos o abraço fraterno que os bons espíritos nos dão neste momento e agradecemos também ao nosso Pai Celestial que ilumina os nossos lares, os nossos corações e assim criando um ambiente fluidicamente favorável para o nosso bem-estar, para a nossa saúde física. Este é um momento de união de mentes e pensamentos, que possamos todos, unidos à espiritualidade, espalhar as boas energias aos nossos entes queridos e todos que estão à nossa volta. Obrigado, Senhor, que assim seja. Muito bem. Então, no Evangelho, ele tem os capítulos das bem-aventuranças. Tem bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os pobres de espírito, os brandos e pacíficos, misericordiosos, e assim vai. São vários. De uma certa forma, no Evangelho que
que é essas bem-aventuranças e todo o livro, enfim, do Evangelho, é um roteiro seguro para a nossa reforma íntima, né? E ele nos dá esses objetivos, assim, que são um caminho indispensável, né? Que o Cristo nos indica para a conquista da paz interior, da felicidade, da autoiluminação. Então, o Evangelho é um manual imprescindível do nosso dia a dia, da nossa roteiro carnal, vamos dizer assim, enquanto estamos na Terra, que ele e também no mundo espiritual ele também é importante. Mas enfim, então dessas bem-aventuranças, esse bem-aventurados os aflitos, de um certo modo, ele sempre foi assim na questão religiosa, né, das religiões mais antigas, ou cristãs, assim, do passado, e talvez algumas hoje ainda, então consideram que o sofrimento e a aflição faz parte do bom cristão, como se fosse necessário tu sofrer e, e passar pelo sofrimento. É a mesma coisa que dizer assim, só os pobres entrarão no reino dos céus, né? Como se fosse uma obrigação, obrigação não, mas um valor cristão, um voto de pobreza ou um daquele sofrimento amargurante, né? E não é isso o que Jesus quis dizer e os seus apóstolos nos textos sobre essa questão. Aqui diz assim no Mateus, no Evangelho, diz assim, ó, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. E Lucas também diz assim, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Então, se nós formos ler ao pé da letra, vai dizer assim, bem-aventurados vós que sois pobres. Então ser pobre é digno para entrar no reino dos céus. Então os que choram serão consolados, os que sofrem injustiça serão saciados. Então dá um certo conceito, né, uma explicação de que mas aonde está a justiça divina em cima disso? Se eu tenho que sofrer tudo isso para ser feliz, eu não posso ser feliz sem o sofrimento? Então, é isso que nós vamos ver agora, essa interpretação. Porque no texto ali também, do Evangelho, tem uma partezinha que fala assim, que é muito explicativo. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicado a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, a visão que devemos ter sobre a aflição seria assim, esse conceito, os conceitos espíritas nos levam sempre a um entendimento da vida futura. E sem esse entendimento da vida futura, nós não vamos entender essa justiça das aflições. Porque o que Jesus quis dizer com bem-aventurados os que sofrem? Porque quer dizer com uma experiência terrena, e não é pelo sofrimento em si. Tipo, eu vou fazer autoflagelo, me siliciar, né? Isso seria um motivo de elevação espiritual. Não é essa a questão. A certeza do futuro, da vida espiritual do futuro, nos responde muito sobre as aflições da vida. Mas bem-aventurados os que sofrem, porque a experiência do sofrimento nos demonstra que estamos num caminho de crescimento.
entende? Eu não precisaria estar sofrendo se eu não gerei nenhum mal antes, né? Tudo é relativo à ação e reação. Então, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem, porque se estão passando pela experiência do choro, do sofrimento e da dor, é porque estão resolvendo ou trabalhando suas próprias conflitos e talvez os seus erros do passado, e assim conquistarão o reino dos céus. Então, veja, é diferente de eu ser pobre, de eu sofrer e para isso eu ter mérito. Não, se eu sofro e passo dificuldades, é porque eu estou passando por uma experiência que vai me levar a um caminho melhor. Porque a experiência da dor faz com que eu aprenda muito nesse planeta escola. Porque, às vezes, quando nós fazemos alguma coisa de errado, vamos dizer assim, ou a gente não tem a percepção de saber que está errado, então, quando nós passamos pela experiência, daí vamos entender o que é esse tipo de dor e o que o outro sofre, se eu causei essa dor, né? Então, as experiências nesse nosso planeta vai nos levar às aflições. E bem-aventurados os aflitos, porque se estamos em aflições é porque estamos resolvendo as nossas questões do passado e estamos aprendendo. Então é diferente de estar na condição de aflito e para isso ser bom, ou estar na condição de pobreza, de dor e isso ser bom. Não, nem preciso passar por isso, se eu conduzo a minha vida adequadamente. Mas se estou passando, também como diz as palavras, bem-aventurados, diz o Jesus, se estou passando é porque estou resolvendo essas aflições, as causas dessas aflições, né? Então, as causas atuais que temos das aflições, ela tem duas espécies. Então, tem as que são as vicissitudes e os problemas criados nesta vida, neste momento, na presente vida, e outros que são outros problemas e aflições que são causados nas vidas nossas anteriores, né? Então, as causas atuais das nossas aflições poderia ser assim: quantos caem por imprevidência, por orgulho, por ambição? Estou falando nessa vida, nem falo das coisas do passado. E aí, como toda a nossa ação causa um efeito, eu vou ser vítima desse meu próprio orgulho, ou da minha própria ambição. Eu vou estar envolvido nessa sintonia mental, né? E aí não interessa se faz mal a alguém ou não, eu quero, por orgulho ou por a minha ambição, eu quero vencer aquilo que eu acho que é certo, que é uma questão muito terrena, né? Então, o mal proceder, os casamentos, por exemplo, que são mal sucedidos, porque não foram uniões baseadas no amor, mas assim por interesses materiais, interesses terrenos, entre aspas, né? E aí vai dizer assim, não deu certo. Sim, não tinha como dar, porque eu já partiu errado. A reação da ação automaticamente ia ser ruim, porque é aquela história da caverna. Que caverna tu entrou para fazer as escolhas da vida, né? As cavernas de Platão, né? Tipo, a caverna do orgulho e da vaidade. Bom, vai dar errado. Agora, não, eu escolhi por uma questão de afeto, de carinho, de amor. Bom, aí muda tudo. Porque as vicissitudes da vida podem surgir nessa união, nesse casamento, e não vão afetar o casamento, porque tem o amor e o afeto envolvido. E quando é só um interesse momentâneo, a hora que o interesse foi embora, por exemplo, questão financeira, quebrou, faliu,
não tem mais, então se foi o amor, né? Vai embora. Isso é um dos casos, né? Mas mesmo doenças, enfermidades que nós temos e passamos, também são decorrentes da nossa intemperança, da nossa sentimento de raiva, de vaidade, né? Todos os excessos, às vezes, né? Por paixões, né? Que temos aqui no planeta, a paixão pelo poder, a paixão pela beleza. Então, às vezes, nos leva a excessos desnecessários que vão nos causar doenças automaticamente. E quantos pais são infelizes porque também não combateram as fraquezas nesses filhos, né? Às vezes protegendo demais, até pensando no bem-estar do filho, mas às vezes erram nesse excesso de proteção e não deixam eles desenvolverem a sua própria autoridade, vamos dizer assim, a sua própria individualidade. E aí eles são filhos criados dentro de um sentimento de orgulho, de vaidade, e que, como diz no Evangelho, são sentidos que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando vão ver, aqueles filhos não correspondem à bondade ou aquele bom filho, né, que se espera, mas também não foram criados adequadamente. E aí se vê, mas quanta aflição esse filho gera. Sim, mas foi um pai e a mãe que não doutrinaram eles adequadamente para as questões da vida. Então, essa parte de família é muito longa, não dá para... Tem vários aspectos, assim, não estou falando de modo geral. Mas, então, isso falando só das questões do mundo atual, né? Tipo, então, excessos, comer demais, beber demais, até o próprio trabalho em excesso, que às vezes pessoas que trabalham muito para conquistas materiais, né? E de coisas até desnecessárias. Então, todos esses sentimentos, né? Que às vezes não é nem por coisas materiais, mas essas paixões, essa vaidade, o orgulho, tudo isso vai nos causar aflições, porque o efeito disso vai ser negativo para a nossa vida. Então, as causas anteriores das aflições, vamos dizer assim, a nossa ação anterior vai causar a aflição de hoje. Por isso que, no início, nós falamos ali, não é o fato de sermos aflitos ou estarmos passando por essa aflição que seremos bem-aventurados. Bem-aventurados porque estamos resgatando as nossas dívidas e os nossos débitos. Mas não precisaria se a nossa conduta fosse adequada. Então, tem toda essa questão porque tem espíritos que às vezes não... Então, assim, as questões do passado, os erros do nosso passado nas vidas anteriores, eles vão nos trazer problemas na próxima vida. Por exemplo, o suicídio, né, é um problema pesado para o espírito, que causa defeitos, assim, onde assim, se eu me suicidei e tomei veneno, né? Então, eu queimei aqui todo o esôfago, toda essa parte aqui Daí o perispírito fica prejudicado, né? Fica defeituoso, e no meu próximo corpo, na formação do meu próximo corpo, na próxima vida, eu vou vir com problemas aqui na garganta, nos pulmões, porque eu causei um dano muito grave no perispírito por uma ação negativa. E assim outros motivos, né? Então, esses excessos todos nos levam a problemas de saúde que refletem na próxima vida. E às vezes atitudes, alguns medos, algumas fobias que temos hoje são reflexo de atitudes da vida passada também.
Então, as aflições têm dois aspectos sempre. Pode ser anterior e pode ser de agora. Porque hoje podemos ser pessoas boas, nunca fizemos mal a ninguém, e passamos por dificuldades, mas de onde vem isso? Né? Vem de ações do passado. Porque uma vez tinha uma colega nossa no mediúnico, e ela se queixava um pouco assim da dificuldade financeira e dos problemas. E aí veio e ela falava ainda assim, tem gente que tudo acontece, é tudo tranquilo, tudo não dá nada de errado, assim, tem uma vida folgada, vamos dizer assim, nas questões materiais, né? Tá tudo certo. E outros sofrem tanto. Então ela tinha esse questionamento, porque para uns acontece facilmente e para outros tem que sofrer tanto para as conquistas. Daí esse espírito no mediúnico veio e falou que eu quero dar um recado para a nossa irmã. Daí ele disse, tu sabe quando Santa Cruz, isso lá em Santa Cruz, né? No mediúnico lá da Caminho da Luz. E ele disse, tu sabe que em Santa Cruz, quando estava no início da construção da cidade, nem cidade era ainda, estavam ali desmatando e desenvolvendo para a futura cidade. Esses que passaram todo esse trabalho, esse sofrimento naquele momento, hoje ganham um bônus por ter se dedicado a esse trabalho de formação desse núcleo coletivo de espíritos. Então é uma ação do passado que resultou num bem-estar no futuro. Então era para ela só entender que não nos cabe fazer muito julgamento sobre se a pessoa sofre ou a pessoa é bem de vida. A gente não sabe o histórico todo da pessoa. Não é só nessa vida o histórico. Tem as questões passadas. E mesmo quando a gente olha pessoas más hoje, e mesmo assim são prósperas, né? E isso também não nos cabe um julgamento, porque eles vão ter que resgatar tudo que fizeram de errado depois. Esses é uma prova, é um testemunho. Quero ver como tu se comporta com bastante dinheiro, né? Então, aquela coisa do pobre, do pobre entrar no reino, é mais fácil um pobre entrar no reino dos céus que o camelo passar no buraco da agulha, aquela história toda que tem, porque o pobre não tem muitos assim, atributos materiais para o erro, né? Porque ele é pobre, não tem, mas o rico tem. O rico ele tem todas as provas de utilidade da riqueza. E então é diferente, ele tem mais provas do que o pobre, isso é verdade. Mas não que seja problema tu ser rico nem ser pobre, entende? Não nos cabe esse julgamento. E então o esquecimento do passado por essas questões anteriores nos dá também a facilidade para enfrentar as provas de hoje. Imagina eu nascer numa família e se eu não tenho esse esquecimento do passado, eu sei que esse meu pai ou essa minha mãe de hoje foram meus inimigos do passado. Não ia ter condições de convivência. Então, o esquecimento do passado é uma bondade divina para que nós tenhamos também a condição de enfrentar as dificuldades do mundo sem lembrar de todos os percalços que passamos. Porque quando nós convivemos com essas pessoas de hoje, mesmo que foram nossos inimigos do passado, mas conseguimos resgatar essa convivência e com o tempo houve respeito, união e até uma proximidade afetiva. Então, quando nós voltarmos para o plano espiritual e lá recobrarmos as memórias, aquele fato do passado que foi pesado vai se tornar insignificante, porque hoje a pessoa é minha amiga, eu tenho um carinho especial por ela, então aquilo deixa para lá.
entende? É mais fácil de recuperar assim do que tirar limpo essa questão. Vamos tirar limpo, vamos botar aqui os pratos na mesa, né? Na evolução espiritual isso não faz bem, né? Tem que deixar o amor brotar automaticamente, né? Então quando Jesus falava, né, dessa resignação que a gente tem que ter no sofrimento, ele falava de bem-aventurados os aflitos, né, que serão consolados. Então, Jesus aponta essa compensação para os que sofrem e com resignação. Porque se eu sofro, eu posso sofrer dolorido ou mal, ou posso sofrer sabendo que é uma prova, que é um problema momentâneo, e essa resignação me dá força e coragem para continuar. Porque eu sei que vai acontecer. Eu errei muito, né? Então, se tu tem essa consciência, diz, bah, é mais ou menos como aconteceu uma experiência minha. Eu fui numa certa feita, faz tempo já isso, e eu levei a minha sogra ele era um médium, assim, médium benzedor, fazia, e dela queria ir e tal, e daí eu levei ela lá. E ela fez o benzimento, e daí ele disse, tu não quer fazer também? Eu disse, não. Porque aquele que benze é como o espírito que faz os passes, né? Também é uma energização boa. Então, entrei, daí fui fazer o benzimento lá com esse médium. E daí ele botou a mão na minha cabeça e disse assim, não te preocupa, que tudo isso que tu tá passando, dessas contas que tu paga, vai passar. São dívidas que tu tem do passado com essas pessoas todas. E daí eu pensei, mas eu não falei nada para ele, não tinha essa noção. E era verdade mesmo, eu tava seguidamente, eu estava pagando conta que não era minha. Comprava um terreno, tinha uma dívida do terreno e o anterior dono não tinha como pagar, e daí eu tinha que pagar. As pessoas pechavam em mim, no meu carro, não era eu que pechava, os outros pechavam e eu tinha que pagar toda a despesa, e às vezes do outro ainda, porque a pessoa era... Então, acontecia seguidamente isso, assim, eu estava sempre endividado por questões que nem era minha culpa. E daí, mas aonde foi gerado isso? Na vida passada. Então, depois eu comecei a ver isso, diz assim, quando acontecia alguma coisa, que eu perdia algum dinheiro por alguma questão, eu dizia, bah, esse é mais um que eu devia estar devendo. Né? Daí eu já nem dava mais bola, assim, azar, né? Faz parte dos meus cobradores do passado. Então eu comecei a enfrentar isso de maneira mais leve, né? E não dar tanta importância. Claro que sempre tu tem que trabalhar para compensar isso, porque falta dinheiro, enfim. Mas não com aquele peso, né, de injustiça. Meu Deus, quanta injustiça, eu tenho que ficar pagando tudo isso. Então deu para entender e passou mesmo. Depois de um tempo ali não aconteceu mais, né? E então a aflição ela serve para essa questão de crescer, para a gente ter fé, para acreditar, né? E não se revoltar, porque se eu me revolto com a aflição que eu estou passando, é quase que em vão a experiência, porque aí eu posso até provocar mais males ainda em mim mesmo. Ou o corpo pode refletir em doenças, né? Se eu sou revoltado, ou posso reagir com as outras pessoas que estão à minha volta de forma bruta, por causa dessa revolta, e aí produzo mais aflições para o futuro ainda. A minha reação do futuro é pior. Então, como Jesus falava, a felicidade não é deste mundo. Não que não possamos ser felizes aqui. Possamos até nas aflições sermos felizes, se tivermos essa visão de encarar as aflições com essa visão espiritual, com o aspecto espiritual da vida. Então, quando nós perdemos pessoas amadas, ou mesmo filhos pequenos, né?
mortes prematuras, tudo nos parece injustiça, mas na verdade não são. Cada espírito tem a sua necessidade e as suas experiências. É diferente de eu sentir a falta da perda da pessoa amada, da pessoa querida. E isso é natural, é próprio, né? A gente tem esse sentimento amoroso, esse sentimento humano pelas pessoas que nos têm vínculo afetivo. Esse sentimento da dor da perda é uma coisa, o sentimento de revolta ou sentimento de injustiça pelo que aconteceu, não, isso vai nos causar danos emocionais e, como consequência, espirituais. Então, a morte também tem que ser entendida como uma situação natural da vida. Cada situação é uma situação, cada morte é uma morte, cada motivo é um motivo, acidente, ou doença, ou sabe lá outros motivos que possam acontecer. Nada é fora de uma rota pré-programada pela divindade, pelos bons espíritos. E nós somos participantes da vida, do programa encarnatório desse ser espiritual que está com nós. Ele não nos pertence. Esse filho não nos pertence. Essa mãe, esse pai não nos pertence. Eles são nossos irmãos espirituais e nós estávamos responsáveis por eles ou naquele momento. Então, esse sentimento de morte, de perda, não existe, porque logo após as visitas espirituais já acontecem. E quantos relatos tem no mediúnico, assim, de espíritos que vão ali e avisam, assim, como a pessoa não percebeu, né, a presença do espírito, então eles vão no mediúnico e dizem, olha, avisa fulana de tal, que quando ela estava lá, sentada na sua mesa lá, e eu o abracei, e ela sentiu um cheiro de rosas, então diz para ela que esse cheiro era eu que estava o abraçando naquele momento. Então é para dar um conforto, né? Às vezes a pessoa está aflita pela perda, um sentimento dolorido, e aí o espírito que já se foi volta para dar aquele abraço fraterno. E então é para ver como não existe essa perda, não é longínqua, é muito não tem perda, as pessoas estão muito próximas, né? Então, meus amigos, os tormentos voluntários e as provas voluntárias, os tormentos voluntários são escolha minha. Eu ser um trabalhador voluntário é porque eu optei em ser um trabalhador voluntário, né? Ninguém me obrigou. Esse é o voluntarismo. E os tormentos voluntários também ninguém me empurrou para isso, eu que decidi e escolhi. Pelas minhas decisões, minhas ações na vida, eu vou sofrer tormentos, vai, porque fez muita bobagem. Tem provas voluntárias, que aí são escolhas, é diferente. As provas voluntárias seria aqueles espíritos que desejam passar, às vezes, por provações, e eles não medem isso como sofrimento. São provações de grande esforço e trabalho em benefício do próximo para seu próprio crescimento. Então, às vezes, tem pessoas que são boníssimas, assim, mas é uma vida difícil, complicada, devido até ao próprio trabalho que fazem, né? E mais para eles é um grande crescimento. Então, ele não fez nada de errado para estar passando por aquilo. É uma opção de ajudar. Então, aqueles que se do flagelo do corpo, achando que estão conquistando alguma evolução espiritual, erram. Essa prova voluntária, não. Essa não é a prova. A prova voluntária, ela só é prova, vamos dizer assim, para nosso crescimento, se for em benefício de alguma coisa. E não esse autossofrimento à toa, né? E os tormentos voluntários é aquilo que são reflexo daquilo que fizemos. E vai acontecer. Às vezes a gente não paga tudo que deve numa encarnação. Que Deus, em sua bondade, diz, não, dá um pouco agora, paga em prestação, porque se fosse pagar numa só, ia ser um desastre, né?
Então, às vezes, a gente tem 1 ou 2 ou 3 encarnações para recuperar tudo. Mas tem uma vantagem, e uma vantagem muito interessante. Tem até no Evangelho também fala, e os Espíritos também falam. Toda ação no bem, na matemática divina, tem um valor centuplicado em relação ao mal. Então, se eu estou passando por alguma aflição, alguma dificuldade hoje, se eu passar bem por essa aflição, sem queixumes, e eu sair vencedor dela, eu antecipo toda uma cadeia de sofrimentos posteriores que talvez eu tivesse que passar, que não precisaria mais, porque a minha experiência naquele sofrimento fez com que eu mudasse espiritualmente muito. Eu cresci muito com aquela experiência, tendo essa resignação, essa paciência e esse entendimento que tudo é uma questão espiritual e não do mundo terreno. Então, toda ação no bem, ela, como dizia o texto lá de Jesus, toda ação boa cobre uma multidão de pecados. Não é bem essas palavras, mas é mais ou menos isso. Então, se eu faço uma ação boa, cobre 10 erros que eu cometi no passado. Então, vale muito a pena, na contabilidade, na matemática divina, nós nos esforçarmos, né, para ter essa força de vontade, assim, essa disciplina para vencer as dificuldades. E as dificuldades são atenuadas, hein? Quando a gente faz as coisas boas e tenta melhorar, tem dificuldades que não precisa passar mais, porque aquela experiência já não vai nos contribuir em nada, nós já crescemos. Então, ela fica desnecessária, aquela experiência. E aí, nós damos saltos, né? Na escala espiritual, e a gente pula muito. É como passar de ano, assim. Foi muito bem aí antigamente até tinha isso, que tu ia da 4ª série para 6ª série, uma coisa assim, né? Não precisava, tu adiantava quando tu ia muito bem, e daí não precisava passar por um ano. Depois não existia mais isso. Mas existia isso, né? De pular etapas. E a gente faz isso na nossa encarnação. Como diz um espírito que veio no mediúnico, que ele disse que queria nascer em Santa Cruz, ali no bairro, e ele disse: eu quero vir aqui trabalhar nessa casa aqui com vocês. Daí, mas por quê? Devido ao trabalho, né? Que tu gostou? Não, eu vi aqui, tem gente aqui que dá passos maiores que as pernas. Então, tipo, o que estava programado dentro da encarnação dele, ele está fazendo mais do que deveria, e ele está ganhando muito na questão espiritual. E daí esse espírito, assim, eu quero fazer a mesma coisa. Eu observei aqui vocês trabalhando e eu quero fazer igual. Então, nós estamos no fim já, meus irmãos. O Kardec ressalta, então, sempre, em toda a sua obra, né, a importância de colocar em prática os ensinamentos de Jesus, a sabedoria, a prudência, em nós construir o nosso próprio caráter, assim, em bases sólidas, né? Hoje assim, tão difícil de encontrarmos em pessoas públicas um bom caráter, né? Que ficam só envolvidos com questões da vida material, poder e dinheiro, enfim. E como o Kardec mesmo falava, assim, que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem nessas palavras, as palavras dos ensinamentos cristãos, serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Quer dizer, é difícil de combater uma verdade, né? Isso é a construção da casa sobre a rocha, em bases sólidas. A pessoa com boa índole, com as boas intenções, com o princípio sempre de colaborar, de ser fraterno, não tem como ser derrubado. E os bons espíritos ainda ajudam, colaboram, né, para quem tem essa predisposição. Muito bem. Então, como diz a Joana de Anges também, a oração é um sublime instrumento de que as criaturas humanas devem utilizar-se para nutrir a sua alma. É a energia vigorosa, né? É um tônico para a nossa alma, que estabelece o equilíbrio entre a mente e a paz.
Então, para nós nos mantermos bem, também sempre recorrer à oração nos momentos de dificuldade para nos sintonizar. E, como chegamos ao final, então, do nosso trabalho, vamos fazer a nossa prece final. Bons espíritos amigos, agradecemos o carinho, o envolvimento, e que possamos todos permanecermos com os pensamentos vinculados a Deus, ao bem, ao amor, né? Que possamos todos, dentro das nossas capacidades, dos nossos limites, que possamos sempre, com o nosso desejo sincero de ajudar, né? E que essa harmonia e essa felicidade que construímos em nosso interior, que possamos também distribuir a todos que estão à nossa volta, falando das coisas, das palavras, dos assuntos que Jesus deixou para nós, das coisas cristãs, que as aflições são passageiras, né? Que tudo está sobre uma ordem e um controle divino, que tenhamos fé, que tenhamos perseverança, que se sairmos vencedores desta jornada terrena, construiremos um grande futuro em nossa jornada espiritual. Que os bons espíritos nos intuam sempre, nos levando sempre a um bom caminho, a boas atitudes e aos bons pensamentos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Que assim seja. Muito bem, então, meus amigos. Uma boa noite a todos, né? E fiquem bem e um bom fim de semana a todos. Boa noite.